Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês como mexer numa ferramenta de computador, um programa de computador que é muito útil na terapia vocal. É o Fonotools. Aqui é o site onde vocês conseguem baixar esse programa, que é o site da CTS Informática, e essa daqui é a versão paga. Como eu vou mostrar para vocês como que funciona apenas, eu estou usando a versão Trial, que vale por 7 dias. Nesse programa, eu consigo utilizar as técnicas do método auditivo, que estão no livro da doutora Mara Belal. Aqui eu vou continuar. E para começar a utilizar qualquer técnica, eu preciso criar um cliente. Aqui eu vou clicar em cliente, novo, e vou dar o nome para o meu cliente. Eu vou colocar Maria. Vou colocar a data de nascimento dela. E o sexo, Aqui eu também tenho a opção de colocar se é cantor ou não. Vou colocar o sexo da pessoa e as informações adicionais. E vou inserir. Vocês podem perceber que aqui em cima mudou a cor, dessas iniciais aqui. E essas são as técnicas do método auditivo. A primeira técnica que eu vou demonstrar para vocês como que utiliza é a técnica da repetição. Nessa técnica, eu vou pedir ao meu cliente para dizer uma pequena frase. Por exemplo, eu posso pedir para que ele diga uma pequena frase com sons sonoros. Eu vou clicar aqui em REC e vou pedir para ele reproduzir para mim. Hoje rezei na aurora iluminada. Eu vou dar stop e vou salvar o arquivo. Depois que eu salvar esse arquivo, eu vou colocar para o meu cliente ouvir no mínimo 8 vezes. Ele vai estar com fone de ouvido e eu vou pedir para ele ouvir no mínimo 8 vezes. Aqui eu consigo variar a altura que vai sair para ele escutar e a altura do microfone também. A segunda técnica que eu vou mostrar para vocês é a técnica de amplificação sonora. Aqui no programa é representado por esse botão azul aqui, AM. Eu vou clicar nesse botão e vai abrir a tela de amplificação. Eu vou pedir para o meu paciente fazer uma contagem, por exemplo, de 1 a 10 ou de 1 a 20. E à medida que ele for contando, eu vou aumentando a amplificação no fone de ouvido dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É que eu vou salvar o mesmo procedimento do outro. Eu contei de 1 a 10 só para exemplificar.
E à medida que eu vou aumentando a amplificação no fone de ouvido, a tendência é que o paciente ele suavize a intensidade da emissão, porque ele vai perceber que vai ser percebida, né, no gráfico de intensidade que é apresentado aqui, que é a intensidade ela é representada pelo traçado verde. Como eu não fiz a amplificação, então no meu gráfico teve pouca variação da intensidade. Mas se for feito corretamente com o paciente, vai ter uma queda nessa linha aqui verde. A próxima técnica que eu vou mostrar para vocês é a técnica de mascaramento auditivo. Aqui no programa é esse vermelhinho aqui. Eu vou clicar em cima dele e vai abrir mascaramento aqui para mim. Essa técnica consiste na introdução de um ruído mascarante que produz uma resposta reflexa de aumento da intensidade da emissão. Então, é indicado que eu vá aumentando gradualmente aqui o ruído mascarante no fone do meu paciente, enquanto ele dá informações para mim básicas, como a sua idade, onde ele trabalha, a profissão, o endereço. E aí, a intenção é que ele vá controlando a intensidade de uma forma mais proprioceptiva, que tire esse impacto do controle auditivo, que em algumas disfonias podem estar mais alteradas. Por exemplo, disfonias psicogênicas, a pessoa ela fala de um modo mais alterado, né? Ela tem uma rouquidão ou ela tem uma soprosidade maior, e quando eu coloco aqui o ruído, ela não pode ter esse feedback, ela não consegue ter esse feedback auditivo, ela passa a falar normalmente. Então, é uma forma de diagnóstico diferencial entre disfonia psicogênica e uma disfonia neurológica, por exemplo. Então, aqui eu vou fazer para vocês, vou exemplificar para vocês, eu vou colocar aqui quase o máximo, né, do ruído de mascaramento e vou falar. Meu nome é Jennifer, eu tenho 21 anos, eu estudo fonoaudiologia na UFMG. Enquanto eu estava falando, eu não estava tendo feedback auditivo nenhum. Estava utilizando mais a propriocepção mesmo para poder modular a intensidade, né, e não ficar nem muito alto e nem muito baixo. Mas quando eu coloco para ouvir, é perceptível que eu aumentei a intensidade. É meio impossível não aumentar a intensidade quando está se ouvindo um ruído muito alto.
A próxima técnica que eu vou demonstrar para vocês é a técnica de monitoramento auditivo retardado, que aqui no programa tá só como atraso. E nessa técnica eu vou utilizar essa ferramenta aqui para introduzir um atraso no retorno da própria fala do paciente, que ele vai ter o retorno no fone de ouvido. Isso vai romper a habilidade do indivíduo de monitorar a produção de voz da fala, e em indivíduos normais vai produzir uma emissão que vai prolongar as vogais, vai ter uma fala mais arrastada, mais lentificada, por causa desse feedback atrasado. Ela pode ser empregada em pacientes desfluentes, porque nessa ruptura, desse monitoramento auditivo, ele vai produzir uma emissão mais organizada, ele vai ter uma redução da velocidade da fala, que vai ajudar nessa emissão mais organizada. Então, aqui eu vou colocar para vocês 150 milissegundos. Vou colocar 200 milissegundos mesmo. 200 milissegundos. Vou falar os dias da semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Então, vocês percebem que eu fico com uma emissão mais lenta. A próxima técnica é a técnica de marca-passo. Aqui no programa está como ritmo, que é o azulzinho aqui. Nesse modo, eu vou introduzir um estímulo guia para o meu paciente, marcado por um número definido de cliques por segundo, que vai favorecer o controle da velocidade da fala do meu paciente. Então, eu vou pedir para ele realizar a leitura de estrofes, poesias com marcação de tempo, visando regularizar ou controlar o ritmo da emissão. Então, aqui eu posso aumentar o tempo em 50 segundos, 60, 65, e vou colocar para ele produzir. Eu não vou fazer para vocês aqui, mas seria produzir, por exemplo, não vou produzir uma estrofe de poesia, vou produzir uma frase normal, seguindo o ritmo. Ressaltar parâmetros auditivos. Ficou muito ruim porque falta treinamento, mas seria basicamente isso. Vai ouvir os cliques e ele vai tentar falar nesse ritmo. Claro que está errado o modo que eu emiti, porque eu emiti dividindo sílabas. A intenção é que ele fale as palavras nesses cliques, nesse tempo. Então, eu vou tentar fazer de novo, utilizando um segundo entre um clique e outro.
Restaurar parâmetros auditivos. Mesmo assim, ainda não ficou bom, mas é basicamente isso. O paciente tem que tentar se adequar ao ritmo que eu estou dando para ele. Essa técnica de deslocamento de frequência da emissão, ela consiste basicamente na manipulação da frequência fundamental e da gama tonal da emissão do paciente. Então, eu vou pedir para que o meu paciente ele grave uma sequência automática como os dias da semana, e depois eu vou deslocando a frequência para mais grave ou para mais aguda. Aqui no Fonotools, ele me permite que eu desloque essa frequência em 12 semitons. Então, eu vou pedir para ele gravar. Vou pedir para gravar para mim. Eu vou gravar aqui os dias da semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Eu vou salvar. E depois eu vou produzir essa emissão aumentando ou diminuindo semitons. Então, vou aumentar aqui um semitom e vou reproduzir. Então, a voz ficou bem aguda. Para 3. E agora eu vou fazer baixando um semitom. Então, com isso eu posso prever como que ficaria a voz do meu paciente, se ela fosse mais grave, se ela fosse mais aguda, né? Variando em um semitom a cada emissão, para ver qual que combinaria mais com o meu paciente. Então, isso auxilia nessa comparação.